Nós estamos estudando a última semana da vida de Jesus. E na semana passada, nós vimos o primeiro confronto que Jesus teve com seus opositores, com aqueles líderes ali em Israel. E vimos também, num rápido contexto histórico, que a nação de Israel se comparava a uma vinha. Que Deus escolheu um povo, e esse povo foi escolhido e cheio de promessas desde Abraão. Deus sustentou e livrou esse povo durante o êxodo, durante vários cativeiros que ocorreram por conta da desobediência desse povo à palavra de Deus. E havia uma promessa feita pelos profetas no Antigo Testamento que viria um Messias. Que haveria um Messias que reinaria no trono de Davi, que seria da linhagem de Davi. E os profetas traziam sempre a memória e ao coração daquele povo, mantendo viva a chama, a esperança de que esse Messias viria, até que chega João Batista, o arauto, que teve a oportunidade de anunciar o próprio Messias, e falou, é esse é o Messias, esse é aquele a quem eu não sou digno sequer de desatar a correia das sandálias. Houve a testificação naquele momento do Pai, esse é o meu Filho amado, e do Espírito Santo que veio sobre ele como pomba. E ao longo do ministério de Jesus, os seus milagres, os seus prodígios testificaram a identidade de Jesus como sendo Messias. E o ministério público de Jesus foi culminado com a entrada triunfal de Jerusalém, que nós vimos há 2 semanas atrás, onde todo o povo ovacionou e aclamou a Jesus, reconhecendo que Ele é aquele que podia salvá-los. Hosana, Hosana àquele que vem, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao Messias. E Jesus então entra em Jerusalém, expulsa os mercadores, expulsa aqueles que vendiam e aqueles que compravam no meio do templo, santifica, limpa o templo e começa a ensinar. E houve a primeira oposição, que nós vimos na semana passada, quando aqueles principais dos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, que eram os saduceus, vieram até Jesus e perguntaram com que autoridade que Jesus fazia aquilo. E no contexto, Jesus conta a parábola, e o nosso texto de hoje começa quando aqueles homens entenderam que aquela parábola era para eles. E eles desejavam matar Jesus, vocês se lembram disso? Eles queriam acabar com a vida de Jesus. E eles não podiam, por 2 motivos. Primeiro, que eles iriam enlouquecer a multidão, que era fascinada, o texto diz, pelos ensinos de Jesus. Eles não poderiam se opor à massa. Eles tinham medo da fúria e do clamor da multidão. E segundo, que eles não podiam matar ninguém. Eles acabariam com Jesus no velho estilo judaico, mas César impediu que outros praticassem a pena capital, senão Roma. Somente César tinha o poder de tirar a vida. Os judeus não podiam fazer isso, eles não podiam matar Jesus. Então, nós vemos que eles preparam uma emboscada. E é nesse momento que nós lemos Lucas 20, no versículos de 19 a 26, que diz o seguinte: os mestres da lei e os profetas e os chefes dos sacerdotes, procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola, que é a parábola da vinha, que nós estudamos na semana passada. Todavia tinham medo do povo. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Assim, os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. E aí vem a pergunta:
É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles. Eu gosto de uma linguagem que fala que ele percebeu a malandragem deles. E lhes disse: mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo, e, admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Quem já ouviu essa expressão, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Todo mundo já ouviu essa expressão? Está aqui nesse texto. Havia uma intensa necessidade daqueles sujeitos de fecharem a boca de Jesus. Porque a partir de agora, tudo que Jesus fala agride de uma certa maneira a hipocrisia e a sujeira que havia embaixo do tapete daqueles principais e daqueles saduceus. Então, eles montaram uma estratégia. Eles tiveram uma grande ideia. Nós vamos pegar Jesus em suas palavras. Foi por causa das palavras de Jesus que nós somos atingidos. Então, nós vamos pegar Jesus em suas palavras. Nós vamos entregar Jesus ao governador. A solução para o problema deles não era uma solução religiosa, mas uma solução política. Eles pensaram: se Jesus, de alguma maneira, agredir o governo de César, César vai acabar com a vida dele. Nós precisamos formular uma pergunta, levantar no meio do povo, na frente de muitas testemunhas, uma questão para que, quando Jesus responda, ele se incrimine. Era essa a ideia. E, em terceiro lugar, Roma não ficaria intimidada com a multidão, como aqueles religiosos ficariam. Se Jesus fosse acusado de ser um Messias autoaclamado, se Jesus fosse acusado e fosse provado diante de César que ele estava fomentando uma rebelião no meio do povo, certamente Jesus seria preso. Roma, através do seu governador César, usaria de toda a habilidade, de todo o poder que eles tinham para suprimir uma rebelião. Se os poderosos da religião temiam a multidão, Roma certamente não temeria. E essa era a estratégia, e esse é o pano de fundo. Eles pretendiam reunir provas contra Jesus, que havia sido aclamado pelo povo como o Messias de Israel, a fim de que fosse provado que ele estava contra César. E aí Jesus seria preso politicamente, seria entregue a Roma. E, por fim, ele seria julgado e seria executado. Essa era a ideia daqueles homens, e há duas partes nesse texto que nós lemos. A primeira faz parte da pergunta e a segunda da resposta, dessa forma que nós vamos analisar o texto. E a pergunta fazia parte de uma estratégia. A pergunta fazia parte dessa ideia dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. E o versículo 20 diz que eles fizeram o seguinte: eles colocaram-se a vigiá-lo. Eles infiltraram alguns espiões com cara de santos, de bonzinhos, no meio do povo. E eles queriam pegar Jesus em alguma palavra, então eles começaram a questionar a Jesus, porque eles queriam entregá-lo ao poder e à autoridade de governador. E aí a pergunta que eles fizeram é a seguinte: é certo pagar imposto a César ou não? E essa pergunta, irmãos, queria dizer muitas coisas. Queria dizer qual é a atitude correta quanto à ocupação romana aqui em Jerusalém. Como nós, judeus, devemos encarar a ocupação romana aqui em Jerusalém? Nós deveríamos pagar o tributo a César? Seria uma afronta à honra e à glória de Deus pagar o tributo a César, se ele afirma ser divino, e nós vamos ver isso. Nós devemos nos rebelar contra César. Devemos fomentar uma revolução, nos rebelar contra a autoridade e ocupação dos romanos,
ou devemos nos acomodar a eles? Essa era a questão toda que envolvia, era uma questão que, além de uma experiência pessoal de pagar ou não tributo, era algo que envolvia judeus custeando um governo pagão. Vocês entendem assim? Judeus que estão ajudando um governo de gentios se estabelecerem na terra deles. Será que não é hora, então, da gente se rebelar? Não é o dia da proclamação da independência? Jesus não vai nos libertar agora desses romanos? A questão é colocada de forma que Jesus respondesse dentro do padrão da lei mosaica. Eles queriam que Jesus respondesse sobre isso. Então, vem a resposta. E Jesus traz uma resposta, aplicando também uma sabedoria a um modo de nós vivermos sujeitos à autoridade. É impressionante como Jesus não foge apenas da armadilha dos judeus, daqueles principais, daqueles homens que tinham intenção de prendê-lo, mas principalmente ele traz um ensino que nós podemos carregar e aplicar nas nossas vidas. Havia uma divisão realmente de pensamento entre o povo. Havia ali entre aquelas pessoas, entre aquela multidão, alguns que criam que somente uma rebelião, somente através da resistência, é que eles poderiam voltar e honrar a palavra de Deus e honrar ao Senhor e estabelecer um governo do Messias ali, era a promessa. Eles entendiam que talvez essa fosse a forma verdadeira em que o nome do Senhor seria honrado e as profecias seriam cumpridas. E eles tinham esse interesse. Agora, os principais que fizeram a pergunta sabiam que se Jesus respondesse, é errado pagar tributo a César, ele estaria dando para eles a prova que eles precisavam para que ele fosse preso e acusado de traição ao governo romano. Se, por outro lado, ele dissesse sim, vocês têm que pagar para César, ele estaria perdendo todo o apoio daquela multidão, o encantamento daquela multidão. Era uma armadilha. Uma armadilha do tipo daquela que você pergunta para o sujeito, responda sim ou não. Você já parou de bater na sua esposa? Se você responder que sim, ou você responder que não, você está frito do mesmo jeito. Era uma armadilha, era uma pergunta capciosa, era uma pergunta com má intenção. E aqui está Jesus. E é impressionante que toda vez que Jesus abre a boca, há imensa sabedoria. Eu sou uma pessoa que sou amante da linguagem, das palavras. E eu fico encantada com a forma com que Jesus responde. Com que ele coloca perguntas e faz as contraperguntas de uma maneira impressionante. Quanta sabedoria. Por isso que ele era o Verbo, o Deus encarnado, que se fez homem, mas antes de tudo, criou o mundo com a palavra do seu poder. Ele tinha toda a sabedoria, toda a ordem, toda a autoridade, toda a ação, todo o ensino, toda a lógica. E Jesus, então, responde, mostre-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? De César, responderam eles. E ele lhes disse, portanto, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o denário era uma moeda romana. Existiam outras moedas, mas o denário era uma moeda romana. E nessa moeda havia a imagem de César e havia uma inscrição que dizia, Tibério César, filho do divino Augusto. E vocês se lembram o que quer dizer filho de? Quem se lembra? Filho de é com a mesma imagem, com a mesma essência e da mesma natureza. O texto que vinha inscrito na moeda dizia que o Tibério César era divino, tinha uma essência divina.
empregava a Tibério César uma certa deidade, divindade. E é por isso que Jesus pede, me traga a moeda. Tem a foto de quem? E tem o nome de quem? O que estava uma discussão político-religiosa vai muito além. Vai muito além do que isso. A moeda tinha a imagem de César. A moeda tinha a imagem de alguém que tinha autoridade aqui na terra. E Jesus ensina, dá a César o que é de César. Respeita e se submeta à autoridade dele. Essa moeda faz parte aqui da terra. É desse reino. É desse governo. Vocês precisam respeitar e se submeter à autoridade enquanto vocês estiverem inseridos dentro desse contexto, desse mundo. O que é desse mundo é de César. Dê para César. Acontece que nós não somos desse mundo. Nós temos uma dupla cidadania. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos cidadãos dos céus. Eu sou. Vocês são também? Amém? E aí, nós perguntamos, aonde está a imagem de Deus? Aonde está a imagem de Deus? Quem é a imagem de Deus? Eu e você, irmãos, somos a imagem de Deus. Fomos feitos à imagem de Deus. Quem tem o escrito de Deus? Jeremias 31, 33 diz, essa é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Eu serei o seu Deus, o Deus deles, e eles serão o meu povo. Nós pertencemos a quem, irmãos? O nome que está gravado em nós é o nome de quem? E se nós tivéssemos que restituir e dar a Deus o que é de Deus, o que nós daríamos a Deus? Nós daríamos a nós mesmos. Nós devemos entender que se nós estamos nessa terra, nós devemos nos submeter às autoridades nessa terra e cumprir os compromissos que nós temos aqui nessa terra, mas a nossa lealdade maior é ao Senhor. E o nosso coração e a nossa vida deve ser dada, deve ser entregue ao Senhor, que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, e colocou em nós o seu Espírito para que através da obra do seu Espírito, essa semelhança seja regenerada todos os dias. Quando nós deixamos de praticar as obras da carne e começamos a permitir que o fruto do Espírito seja gerado em nós, aí nós nos tornamos mais parecidos com Ele. A nossa foto vai ficando mais parecida com a dele. Nós temos a imagem de Jesus, nós estamos no mundo, mas nós não somos de César, irmãos. Nós somos de Deus, foi Ele quem nos comprou. E a pergunta é fácil dar a César? Hoje, vamos esquecer os judeus. É fácil hoje nós cumprirmos os nossos compromissos e nos submetermos aos nossos governos? É fácil. Eu separei umas coisas, umas ideias. Leis que beneficiam os grandes e massacram os pequenos. Venda de sentenças pelo judiciário. Vazamento de informações privilegiadas pelos governos. A impunidade dos ladrões de colarinho branco e a prisão de ladrões de galinha, mensalões, taxas de juros aviltantes, carga tributária absurda, jornadas de trabalho desumanas, baixos salários, insuficientes para atender às necessidades mais básicas das famílias. Vocês sabem o que a Constituição diz que você tem que fazer com o que vai ser R$600 agora? Você deve comer, beber, vestir, dar educação, ter saúde, morar e se divertir. Lazer também, está escrito. Tem a praia aí que é de graça, né? Enorme desigualdade na distribuição de renda. Você vê isso não tanto na nossa cidade, graças a Deus, mas em outras é absurdo.
Você vê fotos que eu já vi de favela encostando em condomínio de luxo, um absurdo. Aumenta a violência com a participação da polícia. Educação e saúde públicas vão de mal a pior. Aumenta a passagem de ônibus. E o IPVA que a gente paga não serve para nada. A pergunta é fácil. Quem tomou um susto quando chegou o carnê do IPTU? De IPVA. Vai falar, você tem carro, você quer que seu carro valorize, mas não quer pagar os 4%, né? É um susto. Não é fácil. Não é fácil nós nos submetermos a tantas contas, a sobrecarga que afunda a gente no começo do ano. Tem que ter muita sabedoria. Mas a palavra nos orienta que nós precisamos nos submeter, sim. E que esse governo, que às vezes nos dá nos nervos, que oferece tão pouco para nós, perto daquilo que a gente paga, é um agente de Deus nas nossas vidas. E eu vou ler com você o versículo que diz para você acreditar em mim. Você não precisa acreditar em mim, você pode acreditar, é o apóstolo Paulo, que fala em Romanos 13, versículo de 1 a 7. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Ouviram, irmãos? Pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Nós devemos honrar, nós devemos pagar. Eles estão aí, e de uma certa forma, foram estabelecidos para conter o pecado até que Jesus venha. Ainda que muita polícia seja agente de violência e de pecado no nosso mundo, nós entendemos que há um programa eterno para que o mundo caminhe para o abismo. Não vai melhorar até que ele venha. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no céu, está com o Senhor. Por isso que nós devemos honrá-lo e amá-lo. E por isso que nós devemos dar a Deus o que é de Deus. Porque essa semana, na segunda-feira, a devocional que eu fazia com as crianças era aquele texto de 2 Coríntios que fala que nós não devemos nos ater nas coisas que nós vemos, mas nas coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos são coisas transitórias. E aquilo que nós não vemos são coisas eternas. E esse texto é também aplicável numa questão como essa. Porque tudo que está nesse mundo e tudo que é de César passa, irmãos. Mas a eternidade que Cristo plantou nos nossos corações quando nos fez a imagem e semelhança dele, deve ser o que conduz as nossas vidas todos os dias. Nós somos de Deus. Nós não somos desse mundo. O mundo de hoje só vê a César. O mundo de hoje está acharcado por tantos impostos e tantas contas. A gente passa a vida trabalhando praticamente para pagar a conta. E para descansar 5 dias no ano de 365.
para conseguir um lugar a sol, para se ver livre do aluguel. Sol de Peruíbe, minha mãe falou. Nem é o sol de Cancún, de Aruba, ainda é o sol de Peruíbe, mas a gente chega lá. A gente não quer ter conta de financiamento de carro, a gente não quer atrasar a prestação da mensalidade escolar, e para isso a gente trabalha muito. Mas esse não é o estilo de vida daqueles que são de Deus. Nós não somos de César, irmãos. Nós somos de Deus. Hoje divino não é o César, hoje divino é o próprio denário. É Ele que nós adoramos, é a Ele que nós nos prostramos, é a Ele que nós damos culto. Jesus trouxe tanto ensinamento para nós sobre o perigo das riquezas. E mesmo assim, o mundo capitalista nos sufoca de uma forma muito terrível. Mas a palavra de Deus nos leva a nós olharmos para Deus, que é o nosso Senhor. E entendemos que toda vez que nós vivemos para César, e damos para César o que é de Deus, nós estamos sonegando o nosso Senhor. Quando nós damos o melhor dos nossos dias, quando nós damos o melhor das nossas energias, da nossa inteligência, dos nossos talentos para o mundo e para aquilo que é coisa desse mundo, nós estamos sonegando aquilo que é de Deus, aquilo que pertence ao Senhor. E nós vivemos dias de religiosidade onde as pessoas usam a Deus e amam o mundo. E nós devemos amar a Deus e usar o mundo para manifestar a glória de Deus. E enquanto nós vivemos nessa dualidade, de não sabermos muito bem se nós queremos viver para as coisas que se veem, que são de César, ou para as coisas que não se veem, que são de Deus e que são eternas, nós acabamos violando um princípio que Jesus estabeleceu. Dê a Deus o que é de Deus. Dê a Deus o seu coração. Dê a Deus o seu louvor. Dê a Deus a sua gratidão. Dê a Deus a sua exultação. Dê a Deus um pouco do seu dia para você meditar, para você ouvir a voz dEle, para você encontrar ensino em sua palavra. Dê a Deus o seu tempo servindo um pedaço de pão com os irmãos da ação social. Dê a Deus um pouco do seu tempo fazendo uma visita para quem precisa. Dê a Deus um pouco do seu tempo brincando de boneca com seus filhos, com as suas filhas, jogando um pouco de bola. Dê a Deus. Revele a imagem de Cristo aqui nesse mundo. Priorize o tempo para que a glória de Deus seja manifesta aqui nesse mundo, aonde quer que você esteja. Dê a Deus o que é de Deus. Dê o seu coração. Dê a sede dos seus sentimentos, a sede dos seus pensamentos, a sede das suas emoções. Guarde o seu coração em Cristo, porque é dele que procedem as saídas para a vida. Nosso coração não pode ficar um coração amargurado, cheio de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento. Dê a Deus o que é de Deus. Saia da roda viva. Saia da roda viva. Não entre nessa. Separe e organize a sua vida de forma que você viva na terra com a cabeça e o coração nos céus. Porque você é do Senhor Jesus. Você foi comprado por um sangue precioso. Sangue de Jesus. Não tem preço. Você pertence ao Senhor Jesus. E há duas coisas apenas que eu aprendo com esses sujeitos. E eu vou terminar com isso. A primeira delas, irmãos, é que eles estavam no meio do povo. Eram pessoas que estavam ali ouvindo as palavras de Jesus. Você já pensou nisso? Você não queria estar lá? Eu queria estar lá. Quando eu leio, eu falo, eu queria estar lá. Eles estavam lá. Eles estavam ouvindo as palavras de Jesus. Mas eles eram hipócritas.
E a hipocrisia deles era manifesta em algumas formas, nós podemos ver. Eles chamavam Jesus de mestre e fingiam segui-lo. Lembra quantos elogios que eles fizeram para Jesus? Eles adoravam, eles louvavam também. Mais do que muitos de nós. Eles eram hipócritas em parecer que desejavam conhecer a verdade, em simular que queriam obedecer, em parecer que tinham um problema com o governo, quando já tinham escolhido o governo do mundo. Em João 19,15, ele fala, não temos nenhum outro rei senão César. Mas eles estavam lá, simulados, no meio do povo. Eles eram hipócritas em parecer que queriam dar algo a Deus, ao invés de dar ao governo, mas na parábola anterior vimos que eles nunca honraram ao dono da vinha. Nunca. E eu pensei, quantas vezes não existem hipócritas assim no meio do povo de Deus? Quantas vezes? Pessoas que chamam a Jesus de mestre, mas não seguem. Pessoas que parecem desejar a verdade, mas quando ouvem a verdade, não se encaixam nela. Pessoas que simulam que querem obedecer, mas no fundo, seu coração já está determinado em fazer o que é do mundo, o que é de César. Pessoas que sabem em seus corações que não há nenhum outro governo sobre as suas vidas, senão o governo do mundo e da carne. São hipócritas no meio do povo, que parecem que querem dar algo a Deus, quando seus corações não estão comprometidos com a verdade de Deus. E a segunda coisa é que eles ouviram a verdade. Estavam lá ouvindo a verdade, mas os seus corações eram corações endurecidos. E a fé não está no que nós dizemos que acreditamos, mas em vivermos o que nós dizemos acreditar. É a vida que vai ratificar naquilo que você crê, não são suas palavras. A linguagem cristã é fácil de você adquirir. Mas viver a verdade daquela fé que você professa, é aí o grande desafio, irmãos. É isso que te diferencia do hipócrita. O coração. Não as atitudes somente, mas o coração. Porque aquele também que diz que não peca é mentiroso. Mas aquele que vive pecando, não pode dizer que é de Deus. 1 João fala isso. Aquele que vive pecando, que se enfiou numa situação de pecado crônico, que não abandonou a vida do pecado, e que ouve a palavra de Deus, fica admirado com a sua resposta, mas permanece em silêncio. Como aqueles homens, diz o versículo 26. Não puderam pegar Jesus. Ficaram admirados com a sua resposta, é claro. Mas não houve arrependimento. Eles eram duros demais para se arrependerem. E eles ouviam a palavra do próprio Cristo, o Verbo encarnado. Foi algo tão brilhante, tão tremendo, tão... Jesus deu um rolê neles. Mas eles ficaram quietos. Assim como quando eles estavam ouvindo a parábola, eles ficaram quietos. Eles sabiam que era com eles. Mas ao invés de se converterem, de se arrependerem, eles preferiam calar Jesus. E é isso que muitos fazem quando vão embora da comunidade. Eles preferem calar Jesus do que se converterem e do que se arrependerem. Porque a palavra de Deus é espada, irmãos. Não é espada que faz carinho, não. Não é esponja, é espada. Ela entra para rasgar tudo. Vai lá na divisão da alma e do espírito e mostra os monstros. E mostra as criaturas. E é nesse momento
que nós percebemos se nós seguimos ou não Jesus. Se nós podemos ou não chamá-lo de mestre. Se nós estamos debaixo do governo de César. Se nós somos de César ou se nós somos de Deus. E a minha oração, irmãos, é que quando você ouvir a palavra de Deus, dizendo para que você se arrependa, você ouça e você se arrependa. Que quando você ouvir a palavra de Deus, para que você confie nele de todo o seu coração, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento, você confie nele. Que quando você ouvir a palavra de Deus, para você negar-se a si mesmo, para você tomar a sua cruz, você se negue, você faça parte. Quando você ouvir a voz de Jesus, para você abandonar o pecado, você abandone mesmo. Que nesse momento você vai estar dando a Deus o que é de Deus. E vai estar santificando a Cristo como Senhor no seu coração. É nesse momento que você se difere dos principais, dos sacerdotes e dos hipócritas que estavam infiltrados no meio do povo de Deus. É nesse momento que se faz um discípulo. Quando se ouve a voz de Deus e se obedece. J.C. Ryle diz o seguinte sobre esse texto. Os chefes dos sacerdotes e dos anciãos perceberam que essa parábola foi falada contra eles, mas eles eram orgulhosos demais para se arrependerem e muito duros para se converterem dos seus pecados. Vamos tomar cuidado de não fazer o mesmo. Senhor, nós queremos entregar o nosso coração, a nossa vida, nossos pensamentos, os nossos pecados, as nossas imperfeições, as nossas dúvidas, os nossos medos. Nós chegamos diante de Ti como nós estamos, porque sabemos que assim o Senhor nos recebe. Mas nós queremos dar o nosso melhor para Ti. Assim como as criancinhas da comunidade cantam que fazem o melhor para Ti, nós queremos fazer o melhor para Ti. Queremos que a nossa vida reflita a Tua glória. Queremos expandir o Teu reino, sermos agentes do Teu reino aqui nessa terra, usar esse mundo para refletir e expandir o Teu reino celeste. Te agradecemos, ó Deus, porque não fomos nós que Te escolhemos, não fomos nós que escolhemos ser de Deus, mas que o Senhor nos escolheu. Nós nos sentimos honrados nessa manhã por pertencermos a Ti e pedimos graça do Teu Espírito Santo presente em nós, graça, a fim de que possamos viver respondendo a esse chamado de dar a Ti o que Te pertence, Senhor, em nome de Jesus.